Eu não tenho nenhuma dúvida que é prioridade para o povo brasileiro colocar na cadeia aqueles que assaltaram o Brasil. E certamente é prioridade para os que patrocinaram estes vazamentos, para os que comandaram estes vazamentos, a prioridade deles é soltar os ladrões. Eu via hoje, o PT foi à Justiça pedir a prisão do ministro Sérgio Moro, exatamente porque entende o PT que o ministro cometeu uma ilegalidade ao revelar ter conhecimento das informações contidas no material entregue à Polícia Federal pelos hackeadores. Veja bem o que quer o PT. Esta é uma tremenda inversão de valores. O que quer, para traduzir o que quer o PT, na verdade, é colocar nas ruas, é libertar os ladrões, os assaltantes que roubaram o Brasil e colocar no lugar deles aquele que teve a primazia de iniciar num combate à corrupção competente a condenação de marginais do colarinho branco que acabaram indo para a cadeia. Então, para traduzir, é soltar o ladrão e prender o juiz. É isso que desejam. Qual a tradução para isso? Não é soltar o ladrão e prender o juiz? É exatamente isso o que alguns querem. São os corruptos, que obviamente estão presos ou estão sendo investigados, e os coadjuvantes da corrupção. A verdade é que o objetivo central desse vazamento, porque eu pergunto, qual a razão desta seletividade? Quais mensagens foram divulgadas? E foram divulgadas espetaculosamente, com anúncios reiterados de que virá aí uma bomba, amanhã vai explodir uma bomba. Depois, a montanha pariu o rato, mas o anúncio era espetaculoso, que explodiria uma bomba com a revelação de conversas havidas entre juiz e procurador. Qual foi o objetivo dessa seletividade? Divulgar só as mensagens envolvendo os que trabalhavam na Operação Lava Jato, os investigadores e julgadores, os que colocavam na cadeia os ladrões do dinheiro público. Por que não revelaram outras mensagens? Já que mais de 1.000 pessoas foram alcançadas pelos hackers, né? Então, por que esta preferência? É claro que existe a motivação. A motivação é a Operação Lava Jato, que é a prioridade do povo, mas é o terror dos corruptos. É a ameaça permanente aos corruptos. A Operação Lava Jato, que já condenou aqui em Curitiba 285. Foram 285 ações que culminaram em condenação. Foram 285 condenações com quase 3.000 anos de cadeia. Oi, pessoal. Boa tarde. Olha, eu subi aqui, não é? Esse é o prédio do meu escritório aqui em Curitiba. E eu resolvi fazer ao ar livre essa conversa com vocês. Primeiramente, desejando a todos uma boa tarde, agradecendo aí a presença na nossa página do Facebook, esse acompanhamento permanente, não é? Essa participação ativa com os comentários. E hoje nós temos alguns assuntos. Vou propor uma conversa sobre a redução do número de senadores e deputados. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, né, revela que mais de 90% da população brasileira aprova a ideia de redução do número de parlamentares. Então eu vou contar como estão os meus projetos que estão sendo apresentados desde 99. Mas antes disso, eu devo abordar questões referentes aos vazamentos que ocorreram, vazamentos criminosos que já levaram à cadeia alguns hackers, né, que foram responsáveis pela operação, que usaram certamente a expertise de quem conhece, de quem é do ramo,
conhece bem essa atividade do vazamento, não é? Invadindo aí a privacidade de pessoas. E o que é inusitado, né? A república dos hackers, porque nós tivemos a violência, né? A invasão em mais de 1000 celulares, é o que estão dizendo, não é? Mais de 1000 pessoas foram bisbilhotadas, tiveram a sua privacidade bisbilhotada por esses criminosos. E na decorrência do que tivemos, não é? Há hoje uma polêmica em razão da atitude do ministro Moro de revelar aos atingidos, de informar os que foram atingidos por esses vazamentos. Então, há um questionamento, um ministro do Supremo de forma anônima e o presidente da OAB ainda com mais veemência. O presidente da OAB, o ministro, no anonimato, dizendo que é um ato ilegal do ministro Moro informar sobre o hackeamento de celulares das pessoas. A alegação é que ele não poderia tomar conhecimento do que há nestas mensagens, não é? Que a Polícia Federal deveria ter independência para essa atividade de investigação. E o presidente da OAB, aí, de forma também, eu considero uma disfarçatez da parte dele, não é? Dizendo que o ministro Moro é chefe de uma quadrilha, se comporta como chefe de quadrilha. Eu não sei por que não tomaram conhecimento da legislação aprovada. Neste ano, em 2019, o Congresso Nacional aprovou uma reforma administrativa e é, portanto, da lei que a Polícia Federal integra a estrutura básica do Ministério de Justiça. É evidente que se a Polícia Federal integra a estrutura básica do Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro é quem chefia a Polícia Federal, é quem comanda a Polícia Federal. Seria estranho se o ministro não tivesse conhecimento, inclusive dos detalhamentos, né, da investigação e das providências que estão sendo adotadas pela Polícia Federal. Portanto, há uma desfaçatez nesta afirmação, há má-fé nesta afirmação. Não há nenhuma ilegalidade no comportamento do ministro Sérgio Moro. Ele está apenas exercitando a função de ministro, chefe, portanto, desta instituição extraordinária que é a Polícia Federal. A Polícia Federal não perdeu a sua independência. Tanto é que ela já anunciou que as mensagens obtidas desses hackeadores, né, elas não serão destruídas. Só serão destruídas com decisão judicial, com ordem judicial. Não há razão para esse espetáculo de agressões, a menos que estejam alimentando outros objetivos. Porque a pergunta que eu faço, qual é a razão deste medo? Porque temem que o ministro Sérgio Moro tome conhecimento das informações contidas nesse material roubado dos celulares. Nós não podemos colocar em risco a Operação Lava Jato. Eu recebo algumas críticas por defender intransigentemente o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Não estou defendendo as pessoas, estou defendendo a Operação Lava Jato. Ela é a prioridade do povo brasileiro que quer ver na cadeia esses ladrões do colarinho branco, os marginais que assaltaram o Brasil nos últimos anos, colocando em dificuldade o povo brasileiro. A vida foi se tornando cada vez mais difícil, o desemprego foi aumentando,
o ganho foi sendo reduzido, o salário se tornando insignificante. Ontem eu estive lá em São Paulo, às portas de um hospital, e fiquei impressionado ao ver uma senhora muito lúcida, falante, esclarecida, se relacionando com as pessoas, cuidando lá dos carros que eram estacionados para que os pacientes chegassem ao hospital. E aí ela veio conversar e falou sobre a campanha eleitoral, sobre os debates, demonstrando conhecimento político, inclusive. E aí ela disse: eu acordo às 4 horas da manhã, moro para lá do Itaquera, né, do estádio do Corinthians, acordo às 4 horas da manhã para chegar às 6 horas da manhã aqui no hospital e iniciar o meu trabalho. Sabe quanto eu ganho? R$ 1.200. Com os descontos, o meu salário vira pó. Mas eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outra oportunidade. Então é evidente que nós temos que fazer a leitura correta do que é prioridade para o povo brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que é prioridade para o povo brasileiro colocar na cadeia aqueles que assaltaram o Brasil. E certamente é prioridade para os que patrocinaram estes vazamentos, para os que comandaram estes vazamentos, a prioridade deles é soltar os ladrões. Eu via hoje, o PT foi à Justiça pedir a prisão do ministro Sérgio Moro, exatamente porque entende o PT que o ministro cometeu uma ilegalidade ao revelar ter conhecimento das informações contidas no material entregue à Polícia Federal pelos hackeadores. Veja bem o que quer o PT. Esta é uma tremenda inversão de valores. O que quer, para traduzir o que quer o PT, na verdade, é colocar nas ruas, é libertar os ladrões, os assaltantes que roubaram o Brasil e colocar no lugar deles aquele que teve a primazia de iniciar num combate à corrupção competente a condenação de marginais do colarinho branco que acabaram indo para a cadeia. Então, para traduzir, é soltar o ladrão e prender o juiz. É isso que desejam. Qual a tradução para isso? Não é soltar o ladrão e prender o juiz? É exatamente isso o que alguns querem. São os corruptos, que obviamente estão presos ou estão sendo investigados, e os coadjuvantes da corrupção. A verdade é que o objetivo central desse vazamento, porque eu pergunto, qual a razão desta seletividade? Quais mensagens foram divulgadas? E foram divulgadas espetaculosamente, com anúncios reiterados de que virá aí uma bomba, amanhã vai explodir uma bomba. Depois a montanha pariu o rato, mas o anúncio era espetaculoso, que explodiria uma bomba com a revelação de conversas havidas entre juiz e procurador. Qual foi o objetivo dessa seletividade? Divulgar só as mensagens envolvendo os que trabalhavam na Operação Lava Jato, os investigadores e julgadores, os que colocavam na cadeia os ladrões do dinheiro público. Por que não revelaram outras mensagens? Já que mais de 1.000 pessoas foram alcançadas pelos hackers, né? Então, por que esta preferência? É claro que existe a motivação. A motivação é a Operação Lava Jato, que é a prioridade do povo, mas é o terror dos corruptos. É a ameaça permanente aos corruptos. A Operação Lava Jato, que já condenou aqui em Curitiba 285. Foram 285 ações que culminaram em condenação. Foram 285 condenações com quase 3.000 anos de cadeia. Então, o terror é a Operação Lava Jato. A ameaça constante aos corruptos é a Operação Lava Jato. Então havia sim e há
esse desejo de destruir a Operação Lava Jato, querem explodir a Operação Lava Jato. E para tal, tentam atingir a honra de pessoas honradas. Eu sei que alguns me pedem, ora, para de defender o juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, mas não estou defendendo eles, estou defendendo a Operação Lava Jato. É a prioridade do povo brasileiro e isso que me importa. O que o povo brasileiro deseja, o que é bom para ele, o que é bom para o país, é isso que tem que me motivar, é isso que tem que me embalar. Eu não posso, de forma alguma, ficar calado diante das agressões que são assacadas contra as pessoas que deram início a esse desbaratamento das quadrilhas que se instalaram numa grande organização criminosa que roubou o Brasil nos últimos anos. Veja aí na minha página do Facebook, hoje ainda divulgamos uma imagem. Foram mais de 3 bilhões de reais que já foram recuperados, foram devolvidos aos cofres da Petrobras, não é? Veja no noticiário dos últimos meses quantos milhões foram bloqueados nas contas bancárias dos malandros, dos bandidos, dos assaltantes. E o patrimônio que foi penhorado nesse período. Enriquecimento ilícito. As pessoas amealharam milhões de reais, desonestamente, prejudicando o país, prejudicando o povo brasileiro. Então, de que lado eu tenho que ficar? Não me peçam para ficar do outro lado. Esse tem que ser o nosso lado, o lado das pessoas de bem. E nós vamos continuar, sim, na defesa. Vamos continuar defendendo. O ministro Sérgio Moro revelou ter conhecimento das informações que foram repassadas à Polícia Federal pelos hackers, mas fez com legitimidade, porque a legislação estabeleceu desta forma: ele é que comanda a Polícia Federal. A Polícia Federal integra a estrutura básica do Ministério da Justiça e ele é o ministro da Justiça, então ele é o chefe da Polícia Federal. Estranho seria se o chefe não conhecesse os desdobramentos, os envolvimentos, os detalhamentos da investigação e das providências que estão sendo adotadas pela Polícia Federal. E é natural também que, sem prejuízo do sigilo, ele possa comunicar às vítimas, informar as vítimas. Sim, eu acho que inclusive é o cumprimento do dever. Você, ao tomar conhecimento, sendo autoridade, que há vítimas que ignoram ter sido invadida, né? A vítima invadida, a vítima tendo a privacidade bisbilhotada por esses marginais, obviamente cabe sim à autoridade informar. Bem, eu não tenho dúvida de que esse comportamento não tem nada de anormal, de ilegal, de imoral para essa agressão fortuita do presidente da OAB. Não há razão para esse tipo de agressão. Aliás, muito menos há razão para o PT pedir a prisão, não é, do ministro Sérgio Moro. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso sim é imoral, não é? É a tentativa de tirar da cadeia o ladrão e colocar no lugar dele quem o condenou. Não há a menor possibilidade disso prosperar. Bem, o que eu quero hoje comentar, antes de encerrar nossa conversa, é o resultado dessa pesquisa. A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que é aqui do Paraná, mas que se tornou um Instituto Nacional, não é? Que realiza constantemente pesquisas nacionais, e essa é mais uma delas, né? Realizou uma pesquisa para saber a opinião da população brasileira
Eu acho que não seria nem necessária a pesquisa, porque é fácil verificar que a população deseja realmente a redução do número de políticos no país, né? O número de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Temos políticos demais. Acho que são mais de 60 mil políticos com mandato, portanto com remuneração. E nós estamos, desde 99, tentando reduzir o número dos políticos no país. Vou até contar como surgiu essa ideia. Depois de eleito senador, em 98, eu cheguei em minha casa em Maringá, na casa do meu pai, e ele me disse: olha, meu filho, você não acha que tem político demais? Eu acho, eu disse. Eu vou tentar diminuir. Então eu assumi um compromisso com ele e desde 99 eu venho tentando reduzir o número de políticos, apresentando e reapresentando projetos para esta redução, para buscarmos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Agora o Instituto Paraná Pesquisas faz esta pesquisa nacional e revela que 90,8% dos brasileiros concordam com a redução. É uma redução que vai proporcionar uma economia enorme. Imagine você, não é só questão de salários, né? São salários, são gabinetes, são assessores, são diárias, energia, luz, água, telefone, correio, papel, celular, que mais? Vamos lá, passagens aéreas. Uma redução enorme, né? Uma redução enorme das despesas, auxílio moradia, verba indenizatória, aposentadorias. Enfim, é evidente que muitos não querem. Há o corporativismo que impera e por isso os projetos não conseguem andar. Eles estão ainda no Senado, não saíram do Senado. De quando, em vez, chega uma comissão e alguém pede para transferir para outra comissão, uma comissão especial que vai tratar de reforma política, e vão de forma mistificadora, empurrando com a barriga para evitar a aprovação. E enquanto não houver uma pressão popular muito forte, não há nenhuma chance desses projetos serem aprovados. Mas eu repito, seria uma economia fantástica. Muitos imaginam que o problema é o salário. Não é o salário. Eu vejo sempre as pessoas dizendo: olha, reduz o salário do senador, reduz o salário do deputado, que haverá uma grande economia. Eu posso te confessar, o ano passado eu economizei R$770 mil por não receber aposentadoria de ex-governador, auxílio moradia, verba indenizatória, e economizaram uma parte importante da minha cota de passagens. Deu R$770 mil de economia. Isso eu economizo todos os anos. E o salário que eu recebo nem sempre é suficiente para bancar as despesas que eu tenho no exercício do meu mandato. Por exemplo, aqui embaixo está o meu escritório político. Quem paga a conta do meu escritório político é o meu salário, não é? Então, é evidente que não é o salário o problema do Brasil. São os complementos, são os penduricalhos, não é? Se nós tivermos que combater, vamos combater os penduricalhos, os complementos, porque o salário tem que ser digno, porque se não for, nós vamos ter só senadores e deputados ou milionários, tubarões, ou então ladrões que vão para lá para tentar roubar o povo brasileiro, como ocorreu nos últimos anos. Portanto, essa é uma questão muito simples. Eu considero assim. É possível reduzir e melhorar. Nós vamos ter prejuízo, o Brasil vai ter prejuízo se reduzir o número de parlamentares? Não, não terá prejuízo. Ao contrário, a qualidade do legislativo será superior. Quando eu fui deputado federal, nós tínhamos só 323 deputados federais. E o legislativo, a Câmara dos Deputados, no meu entendimento, funcionava até melhor. Hoje são 513 deputados. Quer dizer, cresceu demais a representação. O nosso projeto propõe
um piso, né? Um mínimo e o teto. O teto é o estado de São Paulo, que é o maior estado. A representação de São Paulo seria a atual. São 70 deputados federais. Não há excesso em São Paulo. Vamos comparar. A Câmara dos Deputados representa a população, então a bancada de cada estado deve ser proporcional ao número de habitantes. Se nós considerarmos isso, lá em Roraima, um deputado representa 50 mil habitantes. Em São Paulo representa mais de 500 mil habitantes. Então a correção é esta, o mínimo e o teto. Com isso, nós vamos organizar melhor. Teremos um legislativo mais qualificado e vamos equilibrar a representação popular no Brasil. A população ganhará muito com isso. Mas eu repito, somente com um apoio popular de muita força, com muita pressão, é que nós teremos alguma chance, né, de aprovar uma matéria dessa natureza, tão importante para o Brasil, mas que contraria interesses localizados daqueles que estão lá e que terão que, para voltar depois, uma competição mais exacerbada, com menos vagas a serem preenchidas. Esta é a realidade dos fatos. 90,9% nessa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, isso tem que acordar o Legislativo. Nós temos que mudar. Nós temos que fazer a leitura correta daquilo que deseja o povo brasileiro ou seremos atropelados. O desgaste é enorme. Há político que não pode chegar ao aeroporto. É evidente. O desgaste é cada vez de maior profundidade. E por isso nós temos que adotar providências urgentes. Essas reformas são essenciais. Essa mudança viria no contexto de uma reforma política, que é a matriz de todas as reformas, é a grande reforma. E ela não está sendo, nesse momento, discutida. Eu sempre defendi a tese que, nesse presidencialismo de muito poder, caberia ao presidente da República constituir uma comissão de especialistas para elaborar um projeto de reforma política que seria subscrito, em primeiro lugar, pelo presidente, encaminhado ao Congresso, que debateria, ouviria a sociedade e acabaria oferecendo ao país um novo modelo político compatível com as esperanças da nossa gente. Bem, é isto, eu acho que já está de bom tamanho essa conversa, né? Muito obrigado a vocês aí que participaram até este momento. Quero mais uma vez fazer um convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube. É um novo canal e nós deixaremos ali sempre o registro de todos os vídeos. Esta live, por exemplo, estará lá, arquivada no canal do YouTube. Fica ali um documento histórico, né, para ser pesquisado, para você inclusive poder conferir a coerência, se há coerência ou se há idas e vindas, né? Porque eu acho muito importante ser coerente na atividade pública. E, sobretudo, é muito importante para você, para o cidadão, cobrar do político os compromissos que ele assume. Nós queremos que você cobre. E eu estou para ser cobrado sempre. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Olha, veja aí Curitiba, né, a nossa capital, aqui denominada de República de Curitiba, na esteira da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato que tem sido tão atacada, tão fulminada por alguns, né? Tão agredida, porque querem destruí-la para fazer prevalecer a impunidade que sobreviveu no Brasil, especialmente até o início da Operação Lava Jato. Ainda há resquícios de impunidade, mas nós estamos caminhando para acabar com esses resquícios de impunidade. Eu acho fundamental para acabar o fim do foro privilegiado, que deve ser votado em agosto, segundo promessa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o meu projeto,
que foi apresentado em 2013 e até agora não foi aprovado, mas eu espero que agora, em agosto, nós possamos sepultar definitivamente esse privilégio de mais de 55 mil autoridades que têm o foro privilegiado como cobertura para os delitos que foram praticados, para os ilícitos que foram cometidos, não é? Então, o fim do foro privilegiado será um marco importantíssimo nessa caminhada do Brasil na direção de uma nova justiça. Muito obrigado a todos vocês, um ótimo final de semana, um grande abraço aqui de Curitiba para todo o Brasil.